Pessoal, bom, hoje a gente está fechando um ciclo com essa temática muito importante, né, que traz as habilidades, competências do médico de família e comunidade. Como vocês devem ter observado, essa unidade, na verdade, ela fecha todos os conteúdos que a gente abordou, né, no primeiro, no segundo e os conteúdos iniciais desse terceiro período. No próximo período, a gente vai trabalhar a especialidade de medicina de família e comunidade. Né? Então, nós vamos trabalhar com ferramentas, vamos trabalhar com a metodologia de registro, né? Uma forma de representação, né? A exemplo, né? da organização CID, né? Com da atenção primária, que é CIAP, e algumas outras abordagens importantes, né? Que vocês vão desenvolver com maior propriedade no internato, né, de APS, que é o momento onde vocês vão ser acompanhados numa unidade básica de saúde por um preceptor. Né? Então, na verdade, essa unidade de hoje ela fecha um ciclo, né, e a gente abre o próximo ciclo, que é o processo de formação já com essa concepção, né, da medicina de família e comunidade. Nesses 3 períodos a gente trouxe todas as questões iniciais, as questões estratégicas, para que a gente possa realmente apontar para uma formação de um médico que compreenda, né, o contexto do sistema de saúde, que compreenda a organização, né, o processo de trabalho, né, a história da conformação das políticas públicas no Brasil, os modelos tecnoassistenciais, né? Amadurecimento desse conceito saúde, doença, cuidado, né? E da importância da determinação dos determinantes, né? E condicionantes do processo de adoecimento, a necessidade de compreender que, na verdade, as pessoas não têm doenças, elas têm necessidades de saúde, né? E que se reproduzem em condições agudas, condições crônicas. Então a gente avaliou nesse processo elementos de gestão do cuidado, elementos de gestão da clínica, né? a metodologia clínica, né, centrada na pessoa, o processo de trabalho na APS, a micropolítica, né, do cuidado em saúde. Então a gente, na verdade, trabalhou todos os contextos necessários para a gente compreender, afinal, que médico é esse, né, que o SUS precisa para trabalhar a atenção primária. Que médico é esse que tem essa concepção de medicina de família e comunidade. Importante a gente reconhecer, né, que a medicina em família e comunidade é uma das 55 especialidades médicas. Né? Essa medicina de família, com nomes diferentes, né? Medicina geral e familiar, né? Medicina familiar, né? Com nomenclaturas às vezes diferentes, mas que está presente em muitos países, mais de 190 países, aproximadamente 200 países. Né? No Brasil, a medicina de família e comunidade ela se aproxima muito da concepção da estratégia saúde da família. E o que a gente tem observado, inclusive, que as cooperativas, né, as operadoras de planos de saúde, elas apontam para esse reconhecimento da importância de organizar o processo, né, de cuidado em saúde, e de oferta das suas carteiras de serviços, passando pela organização do processo a partir da atenção primária à saúde. Evidentemente que se é uma especialidade médica, para que eu seja médico de família e comunidade, é necessário que eu tenha um processo de formação, né?
Então nós temos uma sociedade, a Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, e para que eu tenha a titulação como médico de família e comunidade, eu preciso ter ou 2 anos de residência, né? E aí posso fazer a prova da sociedade ou não, ou então ter 4 anos de atuação e aí sim, obrigatoriamente passar por uma prova de título da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade. A residência médica em Medicina, Família e Comunidade ela tem crescido muito, então a gente tem observado um aumento, né? Uma amplificação dos programas de residência de Medicina, Família e Comunidade, inclusive aqui no Espírito Santo também. Bom, Medicina de Família e Comunidade como história, ela aparece lá no contexto, né, da década de 70, quando a gente começa a pensar na medicina comunitária, né, medicina social, medicina integral, medicina preventiva, e começam a ser disparados vários cursos de pós-graduação, né, e até mesmo cadeiras dessas disciplinas no contexto da graduação em saúde. Ainda na década de 70 nós tivemos uma discussão, né, num congresso da Associação Brasileira de Educação Médica a respeito de médico de família, de clínico geral, afinal, né, o que a gente estava buscando nesse contexto. No início da década de 80, a Comissão Nacional de Residência Médica aceita a especialidade, né, de medicina geral e comunitária, então nós começamos a ter programas de residência médica nesse contexto. Em 86, o CFM ele aceita como especialidade, né, a medicina geral e comunitária. Na década de 80 a gente tem esse grande estímulo que foi essa concepção de investir na atenção primária com a instituição no país do PACS, né, Programa Agentes Comunitários de Saúde, e em 94 a criação do PSF. E em 2001 nasce a especialidade com essa nomenclatura que a gente tem hoje, né? Medicina de Família e Comunidade. E depois, em 2003, né, a Associação Brasileira ela aceita a especialidade e aí a gente passa a ter essa concepção, né, de titulação nesse formato, né, Medicina de Família e Comunidade. Em 2003 a gente tem a Organização da Saúde Suplementar, e aí a gente começa também a ver essa importância da atenção primária, e em 2006 a gente faz, né, naquelas portarias estruturantes do Pacto pela Saúde, essa mudança de concepção, né, de programa Saúde da Família para estratégia Saúde da Família, numa concepção mais ampla, né, numa concepção realmente de organização do sistema de saúde a partir da atenção primária. Bom, em 94, com a instituição do PSF, a gente começa a definir uma política focada na questão da atenção básica. O objetivo seria de mudar o processo, né, de concepção do sistema de saúde. Então, era preciso que a gente começasse a olhar diferente para as necessidades de saúde da pessoa. Um olhar de território, um olhar de população adscrita, um olhar de responsabilidade sanitária, um olhar de equipe multiprofissional, né? E com isso a gente faz frente ao modelo tradicional da assistência primária, né? Modelo médico, assistencial, curativista, né? Hospitalocêntrico. E também a gente começa a estruturar como especialidade a questão da medicina de família e comunidade, né? Deslocando ela de uma especialidade focal para uma especialidade fundada na concepção da integralidade, né? Do indivíduo como um todo, da família, incluindo a visão da comunidade. Em 2006, com o conjunto das portarias estruturantes do Pacto, a gente publica a primeira Política Nacional de Atenção Básica, né? Portaria 648. E aí a saúde da família ela passa a ser uma estratégia prioritária do Ministério da Saúde para organizar a atenção básica. E um dos fundamentos, né, está relacionado com a concepção de universalidade do atendimento, né,
a continuidade do cuidado ao longo da vida das pessoas, construindo vínculos, né? E reafirmando os princípios do SUS. Valorizando, inclusive, também a participação da comunidade. Bom, então a medicina de família e comunidade, ela nasce nessa concepção de responsabilidade pela prestação de cuidados abrangentes, né, cuidados continuados e a todos os indivíduos, independente de sexo, de idade, de afecção, de condição econômica. Então, não na concepção de medicina para pobres, a medicina para grupos vulneráveis, né, para populações específicas, uma medicina voltada para pessoa, né, para a singularidade do sujeito, né, não desqualificando o seu contexto familiar e o seu contexto comunitário. E a medicina de família e comunidade, então, ela aponta para esse cuidado, né, dos indivíduos no seio das suas respectivas famílias, né, valorizando a questão da cultura, respeitando a autonomia dos sujeitos, buscando o empoderamento, né, das pessoas no contexto da sua concepção, né, de saúde. Para a gente definir medicina em comunidade, além de tudo o que a gente falou, a gente poderia dizer que é uma especialidade médica que presta atenção à saúde de forma continuada, integral, abrangente, para pessoas, para famílias, né, com esse olhar para a comunidade. Integra o conjunto das ciências biológicas, clínicas e comportamentais, né? Abrange todas as idades, ambos os sexos, cada sistema orgânico, cada doença. Então não é uma especialidade focada em doenças específicas, ela é focada no indivíduo, né? E com isso ela proporciona, né, o contato com as pessoas antes mesmo que exija uma situação de doença, né, antes mesmo que uma nosologia esteja conformada, né, na medida em que as pessoas procuram as unidades de saúde, né, com sintomas inespecíficos, quadros indiferenciados, né, e isso possibilita que a gente possa organizar o cuidado para atender as pessoas nesse começo, né? Reconhecendo essas necessidades de saúde, né? Fazendo os diagnósticos diferenciais para que a gente possa intervir o mais precocemente possível. E uma característica especial da medicina de família é o acesso do médico de família e comunidade ao domicílio das pessoas. Não é uma prerrogativa específica da medicina de família e comunidade, mas ela está inserida no contexto básico da gênese da medicina de família e comunidade, né? Considerar também o domicílio como locus operandi do processo do cuidado. Se a gente fosse enxergar uma figura, a gente tem um slide, né, depois vocês podem ver, a gente tem a atenção primária à saúde, que no contexto brasileiro é a mesma coisa que a atenção básica, segundo a nossa Política Nacional de Atenção Básica, né? Então nós temos a atenção primária à saúde. Dentro do contexto da APS, nós temos uma situação importante de promoção e prevenção, né? Então, considerando esses elementos iniciais da prevenção primária, né? Da promoção, da prevenção, antes, né, do aparecimento ou antes do agravamento das condições de saúde. A estratégia saúde da família, ela circula no âmbito desse contexto da atenção primária, né, e da promoção e prevenção, e a medicina da família, ela se apropria dessas questões todas, da atenção primária, da promoção, da prevenção, do contexto da estratégia saúde da família, né? Então, se a gente fosse compreender essa inserção da medicina de família e comunidade, a gente diria que ela é uma estratégia, né, profissional privilegiada, que se apropria desses contextos, e por isso ela é muito importante para o SUS. E tanto que a Política Nacional de Atenção Básica, ao determinar o profissional médico que deve compor a estratégia de saúde da família, fala preferencialmente médicos de família e comunidade, né? Exatamente porque entende que esses profissionais reúnem as condições necessárias
para desenvolver uma atenção primária, né, qualificada, que possa dar boas respostas para as pessoas, né, para as necessidades de saúde das pessoas. Bom, então nós temos com a Medicina, Família e Comunidade uma abordagem mais abrangente, cuidados centrados na pessoa, né, uma abordagem mais holística, que leva em consideração o ambiente, a cultura, a comunidade, nessa perspectiva de gestão também, né, gestão de recursos, gestão de pessoas, gestão do processo do cuidado, gestão da clínica, uma orientação voltada para a comunidade, né, e com aptidões específicas para a resolução dos problemas, né, que é o que a gente vai verificar, que habilidades, que aptidões, né, e que competências são essas importantes para o médico de família e comunidade. Importante quando a gente trata do contexto, né, do processo de trabalho da medicina de família e comunidade, identificar que nós temos uma abordagem da pessoa, de suas famílias, e também uma abordagem coletiva e comunitária, né, de forma que a gente compreenda o processo do cuidado na perspectiva da integralidade, né, uma atenção contextualizada e resolutiva, ou seja, uma atenção que resolva a grande maioria dos problemas de saúde da população, entre 90% e 95%, às vezes abordado por alguns autores, né, na medida em que potencializa o uso dos recursos, né, e tem essa concepção, esse autossentido humano da prática de trabalho. Bom, objetivando apontar quais seriam, né, as condições necessárias para se formar bons médicos de família e comunidade, né, a Sociedade Brasileira divulgou um currículo baseado em competências, né, de forma a servir de guia para os programas de residência na especialidade em nosso país. E é esse material que a gente mandou para vocês. Então, nesse material, a gente tem exatamente quais as habilidades, quais competências, né, como é que deve ser o currículo, ou seja, o que deve compor a formação de um bom médico de família e comunidade. E tudo que a gente vai acompanhar, né, e que vocês também verificaram na leitura do texto, é o que nós temos estudado ao longo desses nossos encontros na atenção primária. Então, muita coisa do que a gente vai falar, a gente exatamente já comentou, já discutiu, a gente vai estar costurando tudo isso no processo de formação desse profissional médico, né? Então, o currículo já aponta assim: Medicina, Família e Comunidade é uma especialidade médica caracterizada pela atenção integral à saúde e por levar em consideração a inserção do paciente na família e na comunidade. É essa concepção inicial que esse currículo baseado em competências traz para a gente. Outra questão importante, né, vem falando que a medicina de família e comunidade, né, é uma especialidade médica com foco privilegiado na APS, isso é fundamental em compreender, né, e é considerada também uma especialidade estratégica na conformação dos sistemas de saúde, evidentemente. Então, a partir desse primeiro contato dos indivíduos com o sistema, né, a gente aponta para um cuidar longitudinal, ou seja, ao longo da vida das pessoas, né, continuamente acompanhando o ciclo de vida das pessoas, numa perspectiva integrada, né, integral também, e coordenadora das redes de atenção à saúde. De forma que essa concepção da atenção primária é a que vai exatamente organizar o caminho dos indivíduos no contexto das redes de atenção à saúde para atender às suas necessidades de saúde. Portanto, então, a medicina de família e comunidade deve ser entendida como um componente primordial da atenção primária à saúde, né, e do próprio sistema de saúde, evidentemente. Bom, a gente falou bastante sobre a atenção primária, né? Conversamos muito que ela
né, descaracterizamos aquela ideia da pirâmide, né, de que é a base sobre a qual estão assentados todos os outros componentes e níveis do sistema, mas compreendendo que a atenção primária, né, ela é a porta de entrada do sistema. Né? E é também organizadora, ela é coordenadora e ordenadora do fluxo das pessoas para os demais pontos de cuidado em saúde. Né? Então ela utiliza para isso uma série de tecnologias que a gente também já discutiu e já abordou a questão das tecnologias em saúde, né? Que são tecnologias de elevada complexidade. Falar que a APS é simples, não, a APS é complexa sim. Nós temos uma baixa densidade tecnológica, mas nós temos uma elevada complexidade que nós lidamos com uma gama de problemas, né, que afetam a população. E com isso, né, esse contato preferencial dos usuários, ele acaba acontecendo exatamente no contexto da atenção primária, né, e no contexto, evidentemente, da medicina de família e comunidade. Bom, para a APS a gente também já conversou sobre os atributos essenciais da atenção primária à saúde, né? Um acesso de primeiro contato, então a porta de entrada, porta aberta, porta preferencial, né? Não pode ser uma porta fechada e não pode ser uma porta fechada pelo território, né? Não é porque eu sou dessa área que eu não posso ser atendido em outra unidade de saúde. Evidentemente que a gente tem elementos para trabalhar com essas questões, mas eu tenho que ser acolhido como cidadão. Né? E a partir daí eu posso ser até orientado, né? Posso ter um atendimento inicial naquela unidade que não é a minha e ser encaminhado para a minha unidade para dar sequência, mas não pode ser porta fechada e o território não pode ser barreira. Né? Integralidade é um processo que a gente discutiu bastante, né? Coordenação e ordenação das redes, importante, é um atributo essencial da APS, e a longitudinalidade, né, que é tensão e cuidado ao longo do tempo. E temos alguns outros atributos derivados muito importantes. Uma orientação familiar, uma orientação comunitária e uma outra questão que a gente também já abordou, que é a competência cultural. Ou seja, é trabalhar a nossa prática de cuidado fundada no conhecimento da cultura da comunidade, né? Fundado no conhecimento da forma de vida das pessoas, como elas interagem socialmente, quais são os seus hábitos, quais são a sua formação cultural, étnica, religiosa. Então é importante essa questão da competência cultural. Bom, temos habilidades específicas, né, que são várias, né? No currículo a gente aborda as habilidades. Agora, questões fundamentais, desculpem. Abordagem centrada na pessoa. Então, uma abordagem orientada para o indivíduo, né, que considere a sua família, que considere a comunidade, né, onde ele vive. Habilidades clínicas que envolvem conhecimentos ampliados, né, de várias áreas da ciência, né? Psicologia, antropologia, da medicina, da epidemiologia aplicada, né? E também importante a coordenação do cuidado, né? Na concepção de que a atenção primária ela tem responsabilidade sanitária com as pessoas. Por mais que as pessoas utilizem outros pontos de cuidados para atender às suas demandas por necessidades, né, de densidades mais complexas para resolver esses problemas, elas voltam para o seu território. Elas continuam morando no território e continuam sob responsabilidade da equipe. E as habilidades de comunicação, que a gente também já teve uma aula, né, sobre habilidade de comunicação, sobre educação permanente, educação popular em saúde, né? Então é muito importante essa forma como se dá esse contexto da produção do cuidado, esse encontro, né? E para isso a gente tem um monte de ferramentas que a gente já estudou, né? Estudamos lá nas ferramentas de abordagem familiar, estudamos em ferramentas de gestão da clínica e estudamos em ferramentas de gestão do cuidado. Então nós temos lá abordagem centrada na pessoa, genograma, ecomapa, né? A classificação por grau de risco familiar, a educação popular, né?
as ações de rastreamento, de formação de grupos na comunidade, a clínica ampliada, a cogestão, as equipes de referência, o apoio matricial, o acolhimento, projeto terapêutico singular. Então a gente discutiu uma série de elementos importantes, de ferramentas, né, de trabalho no contexto da atenção primária. Bom, o currículo apresentado ele se divide em determinados fundamentos. Então nós temos fundamentos teóricos, fundamentos práticos, básicos no processo de formação do médico de família e comunidade. Dentro dos fundamentos teóricos, o primeiro fundamento abordado está relacionado aos princípios da medicina de família e comunidade. Então, são aqueles 4 princípios que a gente já estudou também, né? O médico de família e comunidade é um clínico qualificado, né? Então ele é capaz de compreender sobre todo o processo do adoecimento. A atuação do médico de família e comunidade é influenciada pela comunidade. O médico de família e comunidade é um recurso de uma população adscrita, né? De uma população definida. E a relação médico-pessoa é fundamental para o desempenho do médico de família e comunidade. Então, esses 4 princípios estão dentro desse contexto teórico do processo de formação do médico de família e comunidade, né? Outros fundamentos importantes. Primeiro, o contato do paciente com o serviço de saúde, né? Então, por isso que a gente fala, a gente concentra por economia de escala e escopo alguns serviços que são de densidade tecnológica mais complexa e que demandam um custo mais elevado, né? E a gente espalha, né? A gente descentraliza a atenção primária para levar o contato, né? Para mais próximo do contato com o paciente. Então a atenção primária ela deve estar realmente na comunidade, ela deve estar no bairro, né? Próximo das pessoas, exatamente porque ela é o primeiro contato do paciente com o serviço de saúde, é a porta de entrada para o sistema. Acesso aberto e ilimitado, que a gente já falou, né, sem barreiras, então uma agenda sem barreiras. Uma coisa complicada é a gente trabalhar com isso, com essa questão. Hoje é dia de gestante, aí eu não posso passar mal por nada, porque hoje é dia de gestante, hoje é dia de hipertenso, de hiperdia, então não posso atender nada. Então a gente já discutiu a questão do acesso avançado, discutimos a questão do acolhimento, da acessibilidade, né? Então é importante esse acesso aberto e ilimitado, sem barreiras, inclusive com a questão do território. Lida com os problemas de saúde gerais, né? Praticamente todos os problemas de saúde, alguns até indiferenciados, né? E outros que já estão em processo até crônico, né? Então, tanto condições agudas como condições crônicas, né? Independe das características individuais da pessoa, então uma abordagem centrada na pessoa, né? Então está relacionado com a pessoa, com a sua família, com a comunidade. Utiliza eficientemente os recursos da saúde, a gente já viu isso importante, né? Lá na gestão do cuidado, na gestão da clínica, né? A lei da caneta do médico, né? Então que a gente é um importante gestor, né? Um importante articulador, né? Consumidor de recursos no sistema de saúde. Coordenação do cuidado e responsabilidade sanitária, que a gente já falou, né? Mesmo que a gente migre para outros níveis de atenção, a gente continua no território sob responsabilidade da equipe. A longitudinalidade, né, que vai criando e fortalecendo os vínculos das pessoas com a unidade de saúde, com os profissionais. Comunicação efetiva, né, então as habilidades de comunicação. E a medicina baseada em evidência, né? Então trabalhar com as melhores evidências possíveis, a questão que a gente falou da gestão da clínica, né? Trabalhar com as melhores evidências para produzir os melhores resultados. Os princípios, né, diretrizes da atenção primária estão relacionados aos princípios diretrizes do SUS, né? Universalidade, equidade, integralidade, e as diretrizes também, regionalização, hierarquização, territorialização, população adscrita, cuidado centrado na pessoa, resolutividade, longitudinalidade, coordenação do cuidado e ordenação da rede e participação da comunidade. Então são princípios e diretrizes análogos aos princípios e diretrizes das redes
e aos princípios e diretrizes do SUS. Mais fundamentos, né, da APS apresentam uma ampla gama de serviços dentro do contexto, né, então não é só consulta médica, né, nós temos uma equipe de profissionais e nós podemos otimizar o trabalho desses profissionais, ampliando o nosso escopo de trabalho, prática direcionada para as necessidades de saúde, né, aponta para que a gente se aproxime das pessoas e das famílias, então que a gente conheça os pacientes, conheça as famílias, né? Classifique o grau de risco das famílias, que conheça esse contexto familiar e comunitário. Adaptar sua prática, né, ao contexto cultural, então a perspectiva da competência cultural muito importante, continuidade do cuidado ao longo do tempo e coordenação e ordenação do cuidado nas redes de atenção à saúde. Então são esses fundamentais da atenção primária que estão no contexto de formação de habilidades, né, do médico de família e comunidade. Com relação à saúde coletiva, então, aquilo que a gente trabalhou lá no primeiro período, né, as concepções do processo de saúde, doença, cuidado, como isso evoluiu, para a gente compreender como é que as pessoas entendem o que é, né, ficar doente. Os modelos tecnoassistenciais de saúde que estiveram relacionados com essas concepções, né, até a gente reconhecer o processo da determinação social, com os determinantes proximais, intermediários, determinantes distais do processo de adoecimento, entendendo a doença como um fenômeno social que não tem uma causa única, né, os aspectos teóricos e práticos dos modelos de atenção que a gente discutiu bastante, os aspectos históricos da reforma sanitária brasileira, trabalhamos bastante isso com aquele filme, depois reforçando os contextos, né? A estruturação histórica e jurídico-institucional do Sistema Único de Saúde, como é que ele foi construído, como é a questão do financiamento, como é que a gente foi ampliando esse processo, passando lá pelas NOBs, pelas NOAs, pelo Pacto da Saúde, Decreto 7508, Lei Complementar 141, e a nova forma de financiamento mais recente, em 2 blocos, né? Os aspectos históricos, as concepções, as políticas públicas, né, da atenção primária, todo esse contexto que a gente trabalhou, né, em temáticas durante esses nossos encontros, né. Agora, na prática, a gente já aponta para algumas questões importantes, né? Abordagem individual, abordagem familiar, abordagem comunitária, o próprio raciocínio clínico, as habilidades de comunicação, né? A educação permanente e outros contextos, né? Dentro desse processo de formação de um bom médico de família e comunidade. Na abordagem individual, né, vocês, lembrando que a gente associa esse processo de formação com outros componentes do processo de formação, né? Então, realização do exame físico apropriado em um tempo adequado, utilização dos componentes da abordagem centrada na pessoa, né? Reconhecimento das principais ameaças, ou seja, dos riscos relacionados à saúde, a abordagem, né, dos problemas indiferenciados, dos problemas agudos, das doenças mais prevalentes e frequentes, das doenças de apresentação crônica, as doenças relacionadas com componentes psicossociais, a solicitação judiciosa de exames complementares, ou seja, exames que estão relacionados e que vão agregar o processo, né? A interpretação desses exames, não adianta saber pedir, não saber interpretar, né? E também depois aconselhar, né, os pacientes com relação aos exames. Comunicação dos resultados, né, tanto do projeto terapêutico que vai sendo elaborado, né, de forma clara, compreensível, né, como também das questões, a discussão desses elementos relacionados com o processo de adoecimento. Bom, aplicação dos conceitos, né, funções, tipologia familiar, isso a gente avaliou, né, como é que a gente classifica as famílias, como é que a gente aplica as ferramentas de abordagem familiar,
Falamos dos ciclos de vida familiares, né, do manejo desses ciclos de vidas, considerando a funcionalidade familiar. Né, falamos da questão da violência, né, e da família como um sistema. Então, a abordagem sistêmica da família, né, envolvida nesse contexto de violência familiar. Vamos abordar mais para frente, né, no próximo período, outros níveis de intervenção familiar, como a entrevista familiar, a conferência familiar, terapia familiar. A gente só citou um pouquinho isso lá na nossa abordagem familiar e a gente vai aperfeiçoar agora no próximo período. O manejo do papel da família no processo de saúde e doença, né? Então, a concepção sistêmica da família, né? Homeostase, resiliência, todos aqueles conceitos que a gente discutiu lá no início. A atitude respeitosa no contexto familiar, né? Mesmo quando há diferenças culturais, diferenças comportamentais. E a visita domiciliar, que a gente também discutiu, né? Uma visita qualificada, o que é isso, como trabalhar, e a questão dos cuidados paliativos, que a gente vai abordar também no próximo período. Né? A abordagem comunitária, que é outra questão prática importante do médico-família, né? A identificação dos problemas e necessidades de saúde. Para isso, a gente tem que fazer um bom diagnóstico situacional e a gente aprendeu a fazer territorialização e, a partir daí, né, levantar dados epidemiológicos, dados demográficos, construir um mapa inteligente, fazer o diagnóstico da situação de saúde, né, da nossa comunidade, para a gente exatamente qualificar as nossas ações a partir de um planejamento contextualizado, definindo as prioridades para a atuação da equipe. Né, o trabalho em equipe, né, é importante, e a realização do trabalho com grupos na comunidade, que a gente também teve uma temática própria que discutiu isso, as ações educativas no território, né, visando a gente empoderar as pessoas para a questão do autocuidado, planejamento das ações prioritárias com base no diagnóstico, que a gente já disse, né, situacional, ações intersetoriais. Falamos que o conceito de saúde nosso é amplo, não dá para a gente pensar que só a saúde resolva tudo isso, né? A gente buscar esse contexto das ações intersetoriais, né? E as redes sociais de apoio. Participar das atividades de controle social, muito importante, e os fundamentos da educação permanente, da educação popular em saúde. No raciocínio clínico, na concepção prática de formação do médico de família e comunidade, né? Saber fazer uso das referências, então, referências que sejam robustas, né? Que estejam acostadas em evidências robustas, para que a gente possa tomar as melhores decisões. Né? O registro adequado, e aí nós temos uma outra temática que também vamos discutir no próximo período, que tem a ver com a questão do processo de trabalho médico-família de comunidade, é o registro orientado por problemas, que a gente vai trabalhar no próximo período. Reconhecer as doenças mais frequentes, prevalentes, construir um pensamento apropriado para um diagnóstico diferencial, né, que esteja relacionado com o exame físico, com a história do paciente, reconhecer e fazer as abordagens efetivas de problemas agudos e também de problemas crônicos, né. Já falamos na solicitação judiciosa, né, ou seja, criteriosa dos exames complementares, priorizando, né, a seleção de exames com base nas hipóteses levantadas e nas propriedades diagnósticas de cada exame. E interpretação também desses exames, né, e a comunicação desses resultados para os nossos pacientes. Desenvolver um plano de tratamento e manejo adequado ao problema apresentado, né, e as características do paciente, então, uma medicina centrada na pessoa. Fortalecer a adesão no plano de manejo acordado, então, um processo de trabalho que favoreça esse projeto terapêutico que seja compartilhado, né? Realizar uma boa coleta de dados, uma boa anamnese, uma anamnese focada, levando
enquanto contexto, né? Um exame físico também focado com análise de exames, né? Registro do que já foi, né? Os exames, a história e do que já foi feito, diagnósticos, exames prévios, né? Identificar situações de gravidade que requerem avaliação mais abreviada, né? Intervenção imediata, e utilizar o tempo como recurso diagnóstico. Então, fazer a gestão do tempo, né? A gente discutiu conceitos como demora permitida, né? A própria gestão do tempo, da agenda, né? Várias questões dentro da gestão da clínica e gestão do cuidado que a gente já abordou anteriormente. Ainda no raciocínio clínico, né? Utilizar a epidemiologia clínica aplicada ao raciocínio clínico, evidentemente, elaboração de prognósticos diferenciando a história natural e o curso clínico da doença, sempre considerar a possibilidade do uso de uma segunda opinião, discussão com pares, né, com outros médicos, discussão em equipe, incorporar na narrativa da pessoa o raciocínio clínico, então incorporar o que a pessoa diz, seja em comunicação verbal ou não verbal. Às vezes a pessoa está dando todas as pistas e a gente não está. A gente está tão preocupado com o diagnóstico que a gente esquece e não se dá conta de fazer essa leitura. Articular os aspectos fisiopatológicos com os aspectos psicossociais na abordagem diagnóstica e terapêutica. Então, na perspectiva da integralidade. Com habilidades de comunicação, né, explicar o exame físico a ser realizado, pedir consentimento, demonstrar atitudes não verbais apropriadas e atitudes, né, verbais inteligíveis, né, de forma a garantir uma comunicação efetiva, né, para que a gente possa realmente se conectar com o paciente, com os acompanhantes, com a família. Ouvir, né, então, atentamente, uma escuta ativa, né, sem interromper, sem dirigir o processo, estabelecer uma boa relação com os demais também, de comunicação também com os demais integrantes da equipe, de forma a criar um ambiente confortável e privativo para a realização da consulta e também para as intervenções em equipe. Ainda como habilidade de comunicação, né, buscar um entendimento comum sobre os motivos da consulta, estabelecer uma agenda compartilhada com o paciente, então negociar determinadas questões com ele, facilitar a comunicação por meio de uso equilibrado das técnicas, com as perguntas abertas e fechadas, de forma que a gente possa ter facilitadores verbais e não verbais, como, por exemplo, encorajamento, silêncio atencioso, repetição, interpretação de alguma coisa, né? Obter as informações relevantes sobre o paciente e seu sofrimento, para a gente incluir nesse processo do raciocínio clínico, adaptar a nossa linguagem ao ambiente, ao contexto cultural e ao ciclo vital de cada paciente e explicar os achados e as impressões nossas, né, como profissionais, sobre o que está acontecendo com o paciente. Ainda na desabilidade de comunicação, né? Explorar apropriadamente as ideias do paciente, as suas crenças, as causas, as preocupações, né? As expectativas, os objetivos, estabelecer o plano de cuidado, como a gente disse, compartilhado, comunicar adequadamente notícias difíceis, né? Avaliando judiciosamente essa condição do interlocutor, no sentido da gente avaliar qual é o momento oportuno, qual informação a gente tem que prestar, de que maneira prestar essa informação, explicar com clareza as prescrições, as indicações de procedimentos, as cirurgias, os referenciamentos, né, para outros níveis do sistema, assegurar-se de que as informações realmente estejam sendo compreendidas pelos pacientes e receber os feedbacks adequados, né, na medida em que a gente vai utilizar esses recursos adequados, inclusive recursos de mídia, né, adequados à nossa prática como médico de família e comunidade. Importante para a gente fortalecer aqui, que a gente já discutiu anteriormente também, a importância da educação permanente em serviço, né? Essa educação permanente, como a gente disse, em serviço, ou seja, adequar o nosso processo de formação, né, às nossas necessidades do nosso processo de trabalho. E com isso desenvolver uma prática reflexiva, identificando quais são as lacunas, onde a gente precisa aperfeiçoar e aprimorar, né, onde que a gente precisa atualizar,
interpretar adequadamente os dados e transferir. Não adianta também ficar só nessa discussão, a gente tem que transferir isso para a nossa prática de forma a garantir melhor qualidade das nossas práticas, né? Envolver-se de maneira apropriada em atividade de orientação para o público em geral também, envolver-se e apoiar a equipe na sua aprendizagem individual e na aprendizagem coletiva e organizacional, usando metodologias ativas, né? E se apropriando mesmo desses princípios, dessas tecnologias. Conhecer fontes de atualização e busca para respostas, né? Para a gente ter as melhores respostas para dúvidas. Pesquisa, importante, saber fazer projetos, conduzir as pesquisas para a gente aperfeiçoar a nossa prática. Na gestão e organização do processo de trabalho, né, fazer a gestão da agenda, que a gente já discutiu também na gestão do cuidado, né, e da clínica. As consultas individuais, consultas coletivas, que a gente também vai discutir no próximo período, né? As visitas domiciliares, organizar a nossa demanda, né? Trabalhar com a nossa demanda espontânea, a nossa demanda agendada, né? E a nossa demanda programada, né? E até avançar para outros caminhos. Também a gente vai discutir no próximo período a questão das consultas virtuais, né? E outras ferramentas. Conhecer as tecnologias da gestão da clínica, que a gente discutiu bastante, né? Lista de pacientes, frequentação, né? Pressão assistencial, estratificação de risco, né? Os protocolos clínicos, as linhas guias, né? A própria auditoria. Saber manejar o paciente hiperfrequentador, né? Lidar com aqueles pacientes que frequentam mesmo muito a unidade de saúde. Conhecer a rede de assistência e como é que essa rede ela está desenhada no território, para que a gente possa fazer o né? O bom uso dos componentes e articulação dessa rede com a atenção primária. Estabelecer uma relação de diálogo com os gestores, muito importante. Gerenciar o fluxo de resultados de exame, zelar pelos registros e conhecer, fundamental isso, conhecer os sistemas de informação do SUS, que nós também já discutimos, né? Usar o sistema de informação, analisar os dados que eles produzem, né? E avaliar essas ações para a gente poder tanto realizar planejamentos, como também organizar, né, o nosso processo de trabalho, dar rumo, né, e ajustar rotas do nosso processo de trabalho. O trabalho em equipe multiprofissional a gente também já discutiu, né? Reconhecer a importância do trabalho em equipe e a contribuição de todos, né? No manejo do cuidado. Trabalhar o cuidado de forma compartilhada, né? E permitir essa troca de conhecimentos com os outros profissionais. Trabalhar junto com a equipe no reconhecimento das necessidades de saúde da comunidade, mobilizando a equipe, né? E mobilizando também a comunidade para que a gente tenha esse exercício da cidadania, mediar conflitos, né, e promover o bem-estar da equipe, atuar em equipe de forma ativa e respeitosa, e a gente viu aquelas equipes, né? Que tipo de equipe, como é que a equipe é a nossa, a gente discutiu essas questões. Trabalhar como coordenador do cuidado em outros locais de atuação, né? Por exemplo, o cuidado domiciliar. Na avaliação da qualidade, saber definir os indicadores que são relevantes. A gente teve uma aula também de indicadores de saúde, né, para que a gente possa avaliar essa nossa prática no âmbito individual, familiar e comunitário. Determinar esse conjunto de indicadores que a gente vai acompanhar, monitorar, para planejar a nossa prática de acordo com os resultados. E construir junto com a equipe os mecanismos de avaliação do trabalho, tanto individuais e como coletivos, né? E a gente, lá na micropolítica do cuidado, a gente viu, né, os mapas conceituais, né, várias ferramentas para a gente avaliar como é que está sendo o nosso processo de trabalho. Importante a questão da vigilância em saúde, além de conhecer a área, né, saber identificar os determinantes e condicionantes aos quais estão expostos, né, a população que habita aquele território. Atuar com diligência no combate a agravos de interesse epidemiológico, então busca ativa, fazer bloqueios. Também trabalhamos um pouco da vigilância epidemiológica no contexto, né? Falamos da vigilância sanitária, falamos
vigilância nutricional e alimentar, e no próximo período agora nós vamos falar da vigilância ambiental. Conhece e obedece às normas vigentes, né, a respeito da notificação dos agravos, então a importância da alimentação do SINAM, da gente produzir as informações para que a gente possa desenhar qual é o comportamento epidemiológico de algumas questões dentro dos territórios. Na atenção individual, né, a gente vai trabalhar com os elementos que vocês vão aperfeiçoar, né, a partir de agora nas especialidades, né, e incorporar isso no contexto da produção do cuidado. Então, problemas respiratórios, cardiovasculares, digestivos mais prevalentes, problemas infecciosos, os próprios problemas gerais e inespecíficos, né, problemas relacionados aos olhos, visão, ouvidos, nariz e gargantas, rins, vias urinárias, músculos esqueléticos, né, e os cuidados paliativos, né, cuidado domiciliar, rastreamento, urgência e emergência, realização de procedimentos ambulatoriais. Então, na atenção individual focada em toda essa grade, né, de clínica em que a gente esteja preparado para dar as melhores respostas. Atenção também a grupos populacionais específicos ou situações específicas, né? Então, seja por ciclo de vidas ou por questões importantes, né, de situações específicas, como atenção à saúde da criança e do adolescente, do idoso, da mulher, do homem, atenção à sexualidade, ao ciclo gravídico puerperal, situações de violência e vulnerabilidade, saúde do trabalhador e até mesmo de populações específicas, né, questão rural, de quilombola, saúde prisional, próprio consultório de rua. Na abordagem a problemas gerais e inespecíficos, né, o método clínico centrado na pessoa, fundamental, né, as habilidades de comunicação, né, os conceitos básicos da medicina baseada em evidências, a indicação judiciosa dos exames, interpretação e comunicação dos resultados, né, a questão do estímulo ao autocuidado, o manejo adequado dos sintomas gerais, né, e inespecíficos mais frequentes e mais relevantes, avaliar os efeitos colaterais da interação de fármacos e também uma concepção das práticas alternativas e complementares que a gente chegou a discutir também no contexto, né, das nossas aulas. Procedimentos ambulatoriais, a gente fala que isso não é feito na atenção primária. Não é feito porque a gente não tem a nossa estrutura física e nem os equipamentos materiais adequados para fazer, mas nós podemos fazer, e é uma concepção da atenção primária, né? Drenagem de abscessos, suturas, a cantoplastia unguial, eletrocauterizações, biópsias, punção lombar e licórica, retirada de cistos e lipomas, manejo de calos, inserção de DIU, coleta, né, e preparo do exame de histologia oncótica, curativos, compressões, imobilizações, injeções, né, intramusculares, subcutâneas e intravenosas, cateterismo vesical, sonda nasogástrica, punção e infiltração articular e periarticular, tamponamento nasal posterior, remoção de cerume, retirada de corpo estranho. Então, vários procedimentos ambulatoriais que deveriam estar sendo realizados na atenção primária, mas não o são porque nós não temos equipamentos, nós não temos materiais, nossa estrutura física não permite, nosso processo de organização, né, nosso processo de trabalho às vezes também não permite, e até mesmo os médicos não estão qualificados para poder realizar tais procedimentos. Bom, então não é receita de bolo, né? Então uma boa formação para o médico de família e comunidade tem que trabalhar com esses contextos todos, né, e tem que passar por todo esse processo, né, de que a gente veio se preparando exatamente para ter uma concepção ampliada, tanto do sistema, né, do histórico, do modelo assistencial, dos comportamentos, e agora a gente foi juntando isso como habilidades, né, como competências necessárias para o bom exercício da medicina de família e comunidade. Ok? Bom, essa era a nossa conversa. Aguardo vocês na nossa
videoconferência para a gente poder conversar mais um pouquinho sobre essas questões, ok? Tchau, tchau.